Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlão de novo. Estamos na terceira aula, tá bom? Agradeço a vocês, o canal está indo muito bem. E não deixe de pedir aquela curtida, compartilha, tá bom? Inscreva-se no meu canal. Para quem está chegando agora, pessoal, estamos na terceira aula. Volta lá na aula 1, na aula 2, que essa aula aqui é continuação, tá bom? Na primeira aula a gente falou sobre geração de energia elétrica, né? Na segunda a gente falou sobre transmissão e distribuição, tá? E antes que a gente entre em utilização, conforme na aula 2, tá? A gente vai abordar alguns conceitos que são importantes, que não dá para avançar sem saber isso aí, tá bom? A gente vai abordar sobre esses conceitos básicos da eletricidade, tá? Que é corrente, tensão, resistência e potência, tá? Quatro essas quatro unidades aqui, elas estão interligadas, tá? Elas andam praticamente juntas em todos os circuitos elétricos, eletrônicos, tá bom? Vamos definir cada um, tá? Vocês podem dar uma olhada na lousa, temos essas fórmulas, o triângulo, vamos falar sobre frequência, tá bom? Corrente, o que é corrente? Imagina, quando você pega o metrô, e tem aquele monte de gente ali no horário de pico às 18 horas querendo passar da catraca. Imagina cada pessoa seja um elétron querendo passar. Então, a corrente que é um movimento ordenado de elétrons, tá? Esse movimento ordenado de elétrons, o que é o elétron? O elétron a gente explicou na aula 1, vamos retomar. O elétron é um componente, uma parte do átomo. O átomo, todas as matérias são compostas de átomos, né? Então, por exemplo, a água tem H2O, que é 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, o oxigênio pega os elétrons dos hidrogênios para formar 8 ali, faz uma ligação covalente, tá bom? E forma os 8 elétrons que ele precisa. Mas no caso que a gente está falando da eletricidade, é a condução dos elétrons, o movimento dos elétrons. O movimento dos elétrons, quem faz geralmente são os metais, que eles possuem elétrons livres. Eles são bons condutores. Por exemplo, o cobre é o mais comum, o ferro, o alumínio também é um condutor um pouco mais caro, mas também é utilizado, tá bom? E a diferença por exemplo, o átomo, ele tem dentro dele o próton e o nêutron no seu núcleo, e em volta dele tem a eletrosfera que tem os elétrons, tá? Como fosse o Sol que atrai os planetas na nossa Via Láctea, a galáxia. Então, quanto mais próximo o planeta, mais o Sol vai atrair para ele. E no átomo também é assim. O núcleo, quanto mais próximo o elétron dele, mais ele vai atrair. Então, esses elétrons livres são aqueles elétrons que estão mais distantes, né? Como se fossem aqueles planetas mais distantes do Sol, né? Eles vagam com mais liberdade, esses elétrons. Então, o que a gente faz? A gente faz com que eles atuem num movimento ordenado, que a gente gera uma corrente. Mas para gerar corrente, a gente precisa ter a tensão. O que é tensão? Tensão é essa diferença de potencial. É uma diferença de potencial, como eu falei no metrô. Imagina aquelas pessoas querendo passar na catraca, doido para ir embora, né? E tem aquele diferencial de potencial. Tem muita gente aqui e do outro lado da catraca tem pouca gente. Então, essa é a diferença, tá? Tem muita gente querendo ir para um lugar que não tem gente, tá? Então, o elétron é assim, ele tem muito elétron aqui e tem pouco elétron aqui no neutro, tá? Lembra que a gente falou do transformador lá na rua, na distribuição, que chega às 3 fases, que é RST? Então, uma dessas fases R, vamos supor que é aplicada aqui numa lâmpada, né? Aqui entra o 127, né? Conforme você aperta lá o interruptor. E aqui tem o neutro. O neutro não tem tensão.
Quer dizer, não tem esse 127, que ele tem uma diferença de potencial. Aqui tem 127, aqui é neutro. Então por isso que se gera o neutro. Porque o neutro vai obrigar a corrente a ir para ele, porque não tem tensão aqui. Tem tensão aqui e não tem aqui, tá? Então a corrente vai circular para o neutro, tá? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, os tipos de corrente são a corrente alternada e corrente contínua. Corrente alternada é a corrente que vem da tomada. Por que alternada? Porque ela vai e volta, vai e volta. Tá passando uma motinha aí, uma beleza, né? Então ela vai e volta durante 1 minuto. Ela vai e volta 60 segundos, tá? Isso a gente mede pela frequência. A frequência é em hertz. Vocês podem pegar qualquer aparelho aí, por exemplo, vamos pegar aqui um carregador de celular, tá? Se vocês olharem aqui na etiquetinha, nesse aqui meu tem 50/60 Hz. O que quer dizer? A corrente circula, ela vai e volta durante 1 minuto 60 vezes, tá? Então aí nós temos a fórmula aqui, que o T é o tempo, e é 1 sobre frequência, ou a frequência é 1 sobre tempo. Então, aqui seria 60, né? 1 sobre 60, tá? Daria a frequência. Então, mas não vamos entrar nesse mérito de conta ainda não, tá bom? Então, aqui no nosso carregador, entra uma das fases, RST, né? Qualquer uma delas, vamos supor que entra R, e entra o neutro, tá? Vai passar pelo circuitinho, entra aqui corrente alternada, e sai uma corrente contínua para carregar o seu celular, tá? Você vai espetar o USB aqui, vai sair aqui 5 volts positivo, ó. Tá falando aqui, ó. É o DC. Então, VCC ou DC. VCC é no Brasil, tá? É a mesma coisa, é corrente contínua, DC, tá? A corrente contínua está presente em pilhas, tá? Pilhas também. Aqui nós temos o positivo, a parte da cabeça da pilha, e aqui tem o negativo. O sentido da corrente vai o sentido convencional. Nós temos 2 sentidos, tá? O sentido real, o sentido convencional. O sentido convencional é o que é utilizado no mercado. Todos os produtos, todos os engenheiros projetam, escrevem livros, todo mundo fala sobre o convencional, tá? Convencional o que é? A carga sai do positivo e vai para o negativo. Mas a gente sabe que não é assim. Que o átomo, o próton, ele fica lá no núcleo. Ele não sai de lá. Ele só sai de lá se ele tiver uma fusão nuclear, igual o Sol. O Sol é uma fusão. O que é o Sol? O Sol é uma bomba nuclear. Ele pega hidrogênio e hidrogênio e se funde, né? E vira gás hélio, tá? E faz esse calor danado que chega até aqui. De tão longe que é, mas chega esse calor. É uma fusão nuclear que esquenta, tá? No nosso caso aqui não é isso. Não tem como próton circular. Então o que circula é o elétron. Sai do negativo, da partezinha aqui reta, né? E vai para o positivo. Esse é o sentido real. O elétron sai do negativo e vai para o positivo, que tem menos carga negativa, né? Ele quer ir para o positivo, que é o contrário dele. As cargas opostas se atraem, tá? Mas a gente adota o sentido convencional. Então, você esquece o sentido real, que é o que deve ser, e vamos estudar em cima do sistema convencional, tá bom? E corrente alternada, a gente falou que é 60 vezes por segundo, né? E vou explicar por que também. A lâmpada, quando se descobriu, eram utilizadas lâmpadas incandescentes, e a lâmpada é assim, para que ela ficasse acesa constantemente, é que nossos olhos não percebem, tá? A lâmpada não fica acesa constantemente.
a energia vai e volta 60 vezes. Dá essa impressão para os nossos olhos que a lâmpada está acesa constantemente, a lâmpada incandescente, aquela antigamente que tem um filamento lá, né? Agora atualmente são as lâmpadas de LED, de fluorescente, não é essas que eu estou falando da incandescente, aquela que tem um globozinho que tem uma resistência dentro que se rompe, um filamento tungstênio, tá? E essas daí foi uma das primeiras lá que se foi descoberto o Hertz, né? Que 60 Hz ela funcionava bem e dava para enxergar e iluminar as coisas sem a gente ficar claro, escuro, claro, escuro, tá? Então por isso ficou 60 Hz. No Paraguai, o padrão é 50 Hz. Então, se você pegar outros países também utilizam 50 Hz, tá? Se você pegar esse carregador aqui, o meu aqui tem 50/60 Hz. Então, esse aqui trabalha tanto com 50 como 60, ele vai carregar o celular, tá? Tem muitos aparelhos que funcionam assim, tem outros que não. Se você pegar um aparelho aqui, às vezes você compra um aparelho no Paraguai, se não tiver essa diferenciação de 50 e 60, pode ser que ele não funcione bem aqui, tá? Então é importante ver essas coisas aí. Eu particularmente nunca vi, atualmente no mundo globalizado tudo já vem 50 e 60, tá? E a gente estava falando de tensão, né? Aquele monte de gente querendo passar a catraca. A resistência é a nossa catraca, gente. É a dificuldade para se passar a corrente, aquele monte de elétron, aquele monte de gente querendo ir embora, aquele monte de elétron querendo sair daqui do negativo e ir para o positivo. Então a gente cria uma resistência. O que é a resistência? A gente já lembra isso aqui, né? Resistência do chuveiro. Isso aqui é uma resistência elétrica. Como é que faz? Você pode ver que existem três, né? Três aqui, partes, né? Entra uma fase aqui, outra fase aqui. Geralmente chuveiro é 220, né? Então entra o 127 aqui, um R, vamos supor, e entra um S aqui, 127, tá? Se você olhar esse filamento todo, eles são curto-circuitados nesse do meio aqui, tá bom? E esse curto-circuito, que é na resistência do chuveiro, as duas fases se encontram aqui, elas se aquecem. O curto-circuito nada mais é um aquecimento. As fases quando se encontram começam a esquentar ali. Se você for trocar a resistência do chuveiro, colocar a resistência nova lá e esquecer de encher de água, passar essa moto aí, essa resistência vai se romper, porque esse curto-circuito deve ser resfriado, e aí a refrigeração quem faz é a água do copo. Então, antes de você ligar a energia do chuveiro, você deixa ele lá na parte neutra, lá sem energia, liga a água, né? Deixa escorrer bastante ali, encher o copo. Quando encher o copo, aí que você vai ligar a energia do chuveiro para você não ter que trocar a resistência de novo, que vai queimar, né? Sem água no copo vai queimar. Então, tá bom. Resistência é isso. Pode ser a escada rolante também, aquele povo tudo querendo passar ali. A escada rolante é uma resistência, tá? Então a resistência é a dificuldade para que se passe a corrente elétrica. Corrente elétrica que é dos elétrons livres, tá? Movimento ordenado de cargas elétricas, dos elétrons, tá? A resistência tem as unidades aqui, né? A corrente é em ampere. Muita gente fala amperagem, tá? Outros falam, para tensão, falar voltagem, tá? Eu aprendi que isso numa forma legal de falar. Dá para entender que voltagem está falando de tensão e que amperagem está falando de corrente. Mas se você quer ser um bom profissional, eu aconselho você falar corrente, não amperagem. Se você for falar de tensão, não diga voltagem, diga tensão, tá? Fica legal. Resistência é em ohms. Isso aqui é uma ferradura, tá? É o ômega. Por isso que é ohms de ômega, mas na verdade o homem que estudou, descobriu a resistência chamava ohms, tá? E aí tem essa letra grega, que é a última letra, que representa o ômega, é o mesmo que o nosso Z, tá?
E vamos falar agora de potência. Potência em watts. Vamos pegar a nossa resistência aqui de novo. Quando a corrente das duas fases que entram aqui, né, as duas fases R e S, ou ST, depende como que a concessionária ligou lá no seu quadro, essa resistência, essa corrente que passa aqui na resistência, existe uma perda em forma de calor, que é o banho, aquela água quentinha, né? Esse é o efeito Joule, que eu não coloquei aqui, né? E uma dissipação de potência, que na verdade o que é a potência? É a energia para se realizar trabalho, tá? E o trabalho do chuveiro é esquentar. E é em watts, em Joule, né? A potência a gente mede em watts, né? E esse é o efeito Joule de aquecimento, tá bom? Eu coloquei o HP. O HP é a potência de motores, né? O horsepower, né? Cavalo vapor. Não vou entrar em contas, tá? Mas, por exemplo, o motor gira, cada motorzinho ali, por exemplo, uma batedeira, um espremedor de fruta, um liquidificador, ele tem aquela potência. Às vezes você compra um liquidificador que ele não tem aquela potência legal de você triturar o que você quer ali. Você compra um liquidificador de potência maior. Aí você vai olhar que ele vai ter o maior número de watts ali, né? O que é watts? Watts é tensão vezes corrente, tá? Eu não coloquei aqui, mas se eu multiplicar a tensão vezes a corrente, eu vou ter a potência, tá? E agora vamos falar dessa lei, a lei de Ohms, né? Tem a regra aqui, tem essas fórmulas, que eu tenho que a corrente é igual a tensão sobre resistência, né? Corrente é igual a tensão sobre resistência. Como que eu descubro essas fórmulas aqui, ó? Resistência é igual tensão sobre corrente. Tensão é igual resistência vezes corrente. Eu vou usar esse triângulo. Esse triângulo serve para isso. Se eu quero descobrir a corrente, eu venho aqui e tampo, né? Então eu tampo, o que vai ficar? Vai ficar uma fração, ó. O volts em cima e a resistência embaixo. Então eu já sei que é uma fração, V sobre R, que é o mesmo dessa fórmula aqui. Se eu quero descobrir resistência, eu vou tampar a resistência aqui e vou ter a tensão em cima sobre corrente, tá? Mesma coisa aqui. Se eu quiser saber a tensão, o volts, eu vou tampar o V, tá? E vou ter a resistência vezes corrente, tá? Só que como eles estão um do lado do outro, eu vou multiplicar. Se tiver em cima, eu estou dividindo, tá? Um em cima do outro, o de cima divide pelo de baixo. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos, né? Que são utilizados em elétrica. Aqui eu tenho, vou mostrar primeiro esse daqui, que é um alicate amperímetro, tá? Ele é alicate porque ele tem essas garrinhas aqui, parece um sirizinho. E para que serve isso aqui? Isso aqui você prende o fio aqui e você mede a corrente, tá? Isso é muito usado por eletricista. Eletricista sem isso aqui praticamente é um aleijado, vamos dizer assim, né? Que é uma ferramenta fundamental para se trabalhar em elétrica, tá? Tem outras também, né? Mas essa aqui é legal, você pode diagnosticar muita coisa, tá? Esse aqui não é um alicate amperímetro de referência, é um baratinho que eu comprei, tá? Mas dá para trabalhar, às vezes, para você medir, para ver se está passando corrente, se não tá, é interessante, tá? Ele já tá velhinho, tá precisando de outro, tá pedindo outro, logo mais pretendo comprar umas ferramentas, assim, melhorar a situação, mas é o que tem para hoje. Mas vamos lá trabalhar com isso aqui. Então eu tenho aqui as escalas, né? Aqui se eu colocar aqui, eu vou medir a resistência. Tá vendo a ferradurazinha lá igual a da lousa lá? O ohms, né? Aqui eu meço o ohms.
200k ohms, o K é de 1000. Depois a gente vai entrar em sistemas de unidades, tá? Aqui eu tenho uma escala de diodo. Diodo é um componente eletrônico. Depois a gente vai falar na parte de eletrônica, tá? Aqui eu tenho, isso daqui chama continuidade. Quando eu boto nessa escala, eu vou medir a continuidade do circuito. Eu vou fazer isso aqui, eu encosto uma ponta de prova na outra. Tá vendo esse barulhinho? É porque eu encostei aqui uma ponta de prova na outra, positivo com negativo. Isso aqui, eu sei que está funcionando a parte de continuidade. Então, eu posso fazer muitos testes, por exemplo, nesse bocal de lâmpada aqui. Vocês podem reparar que lá dentro, essa parte aqui é um que vai num fio. E esse aqui é a carcaça que vai a rosca, vai no outro fio. Eles não se encostam um no outro, tá? Então, esse do meio aqui, ele vai fazer continuidade com um fio desses. Vamos descobrir qual que é. Esse não é. É esse aqui, ó. Tá vendo? Então, do meio do bocal faz continuidade com esse. Agora a rosca, eu vou colocar a ponta de prova aqui na rosca, tá? E vou medir nesse aqui, ó. Tá vendo que não tá em curto com esse? E agora eu vou colocar nesse aqui, ó. Opa, acho que não ficou legal, peraí. Aí, ó. Fica que ele dá uma pitadinha. Então quer dizer, aí tá certo, é isso. A lâmpada não pode ter curto aqui dentro não, tá? Dessa parte com a parte da rosca, do meio com a da rosca, tá? E então é isso. Você faz uns testes para testar circuito, fio interrompido, trilha, tá? A gente pode abordar isso mais para frente, mais detalhadamente, mas basicamente é isso. Na escala aqui nós temos um alicate amperímetro para medir. Vocês podem ver que tem um tracejado aqui no 600 volts, tá? Vou chegar mais pertinho aqui, ó. 600 tem um tracejado aqui, ó. O V de volts, 600V e corrente contínua. Veja na lousa aqui, ó. Esse gráfico eu coloquei contínua, VCC ou DC, que é tensão, corrente contínua. Tensão, corrente contínua. Então, se eu quiser medir, por exemplo, isso é o alicate amperímetro, ele não é ideal para medir componentes eletrônicos. Aqui você está vendo que ele é 600 volts. Nem sei se a escala dele tá boa, tá? Vou medir aqui. Tá na escala de continuidade. Vamos mudar aqui. Então, vamos medir essa bateria aqui, essa pilha. Tá vendo que ele não é indicado para medir pilhas, tá? Que é 600 volts a escala dele, então aqui, ó, ele nem consegue ler isso aqui, ó, tão baixinho que é, tá? Aí, no caso você, para medir uma tensão contínua, vamos desligar ele. Eu vou usar um outro aparelho que é mais indicado para a eletrônica, tá? Para milivolts, mili de 1000. A gente pega um volt e divide por 1000. Tá? Quebra ele em pedacinhos de 1000, tá? Aí fica um milivolt. Então, a eletrônica trabalha muito com milivolts, tá? Diferente da elétrica. A elétrica geralmente trabalha com volts, com tensões altas, tá? Então vamos lá. Aqui o multímetro é semelhante ao alicate amperímetro, só que ele tem uma escala mais reduzida, né? Mais voltada aí para eletrônica, tá? Então a gente vai medir a corrente contínua. A gente pode pôr aqui, ó, você pode ver que a escala é diferente, ó, tem uma escala mais tem mais opções aqui, ó. Lá no alicate amperímetro só tem 600 volts, porque o alicate amperímetro é para potências, para cargas altas, tá? Aqui para eletrônica. Então, eu vou colocar aqui um alicate amperímetro, por exemplo, eu vou colocar uma tensão acima do que eu vou medir. Uma tensão acima do que eu vou medir. Então, se eu for medir uma tensão de pilha, tá? A pilha tem quantos? 1,5 volts, 1,5 volt. Então, no alicate amperímetro, no multímetro, eu vou colocar 2 volts.
Eu posso colocar 20, posso colocar 200, mas quanto maior eu colocar aqui, a precisão vai diminuir. Então, coloco numa escala bem próxima do que eu vou medir. Então, se é 1,5, eu vou colocar um pouco acima, que é a de 2. Então, vamos colocar aqui a ponta de prova aqui no positivo e ponta de prova no negativo. Vocês podem ver que está indicando 1.410, né? Então, essa pilha está ruim, né? É uma pilha de controle remoto, né? Mas no controle remoto até que está funcionando, né? Ele aceita bem. Então, é isso. Medimos a tensão aqui. Isso é tensão alternada, né? Corrente alternada. Tensão alternada, pode ver. Aí temos aqui no alicate amperímetro, tanto no multímetro, a gente tem a escala da corrente alternada. Dá uma olhada lá na lousa, que eu vi isso aqui é uma senoide, tá? Senoide, você que está no ensino médio, fazendo engenharia, vai entender que senoide vem de seno. E o seno, ele varia do 1 e menos 1. Lá as aulas de cálculo, lembra? 1 menos 1. 1 aqui, menos 1 aqui. 1 aqui, menos 1. Então, um senoide. Então, ele oscila entre o positivo, vira negativo. Então, essa senoide aqui, eles desenham aqui no multímetro, tá? Onde que eu queria chegar. Então, parece um tio, né? Do não, aquela acento do tio, não. Só que quer dizer que é isso, né? Tem tensão em forma de senoide, tá? Porque ela vai e volta. E a senoide, o que ela não é? É uma frequência. Se você pegar essa parte aqui e juntar, fazer isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma bola. Então, uma frequência. Dá um giro de 360 graus aqui, ó. Uma volta completa, tá? Um círculo. Então, isso aqui faz 60 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por segundo, né? Que é o Hertz. Então, vamos lá. Essa escala aqui, por exemplo, se eu for medir... Como é que eu vou fazer? Se eu quiser medir a tomada. A tomada tem energia. Então, eu tenho a minha escala de tensão corrente alternada. Aqui eu tenho só a opção de 200 e 600 volts, né? Vou desligar aqui para não gastar um pouquinho. Já no meu alicate amperímetro, cadê? Vou pegar a ponta de prova aqui para alicate amperímetro. A gente vai ter só 400 volts em corrente alternada. É isso aí. 400 volts em corrente alternada. Tá vendo aí? Dá para ver? Beleza? Bem limitado, né? 450, mas tá bom. Dá para você medir 220 ou 127 volts numa boa. Esse alicate amperímetro meu aqui tá com problema, tá? Ele fica doido na hora que você lê. Ele mostra uns números aí que não tem nada a ver. Mas pelo menos aqui é só para mostrar para vocês como funciona. Mas o meu multímetro até que tá bom. Se eu fosse medir um 220 volts, que é o do chuveiro, aí eu teria que pôr nos 600 volts, tá? Se eu for trabalhar em fábrica, que é 380, 440, aí eu vou trabalhar com isso aqui, ó, 600 volts. Se for medir uma tomadinha para ver se tem tensão. Como é uma tomada de 127 volts, que eu vou medir na minha casa agora para mostrar para vocês, eu vou colocar na escala de 200, porque 200 está bem mais próximo de 127 do que 600. Sempre eu vou usar assim, uma escala mais próxima do que eu vou medir, tá? Então vamos pegar a tomada aqui, espera um pouquinho ali que eu vou pegar. Estou trazendo aqui. Aqui a gente não pausa nada não, vai direto, tá bom? Então peguei a tomada. Ver se eu consigo trazer mais pro vídeo aqui. Aqui é uma adaptação de Benjamin com extensão, tá, gente? Não é uma coisa aconselhável, tá bom? Mas como eu tô fazendo o vídeo e a tomada tá longe, eu vou fazendo isso aqui para vocês poderem visualizar, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, ó. A tensão tá oscilando, tá em 120 volts, né? 120.5, 120.4, esse é meu 127 volts. A rede oscila mesmo, tá, gente? É isso aí. Mas isso aqui serve, você já sabe que
que vai alimentar numa boa. Tem aparelho chatinho que às vezes trabalha, que é o 127 mesmo, né? Ou 220, por exemplo, elevadores, marca de elevadores que se chegar a 208 volts ele não funciona. Aí você vai descobrir, faz uma varredura tremenda no sistema todinho, não tem nada de errado. Quando você vai medir a tensão da rede, a tensão está baixa, porque a concessionária forneceu uma tensão menor do que é o consumo. Tá? Pode acontecer isso aí também. E aqui a gente tem para medir a resistência. Vamos medir a corrente? Espera aí. Agora a corrente que eu vou mostrar para vocês, só um pouquinho, tá? Eu estou mudando a ponta de prova. Eu vou ligar no alicate amperímetro, tá bom? E a gente vai ver como que funciona para medir no alicate amperímetro. Ele está medindo a corrente aqui, não sei se está fiel os valores, mas ele mede sim. Então a gente vai pegar um dispositivo que consome potência. Peguei aqui uma... Espera um pouquinho aí, gente. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Liguei uma... Deixa eu ver aqui. Liguei uma chapinha, tá? Liguei uma chapinha na tomada. E ela tá esquentando aqui. Eu vou ligar... Eu vou colocar aqui numa escala, tá? Escala de 20 amperes. Vamos ver se ele vai ler. Aqui ele não chegou ali não. Ele tá me deixando na mão, sem vergonha. Eu vou pegar um ferro de passar aqui. E aí que tá esquentando a chapinha. Que esse alicate amperímetro não tá muito bom, né, gente? Aí fica difícil. Ele tava medindo até agora. Vou pegar um ferro de passar aqui. E tá na escala já. Vamos colocar na escala. Eu coloquei na escala de 200. Pode ser que seja isso também. Acho que com certeza foi isso, gente, ó. Pode ver que eu botei na escala errada. E tá agora no 20 amperes. Ó, tá medindo, ó. Coloquei a garrinha no fio do ferro, né? Inclusive esse ferro ele é 220, eu liguei ele no 127 volts, tá? Mas ó, a corrente tem, ó, dá pra passar a roupa assim, ó, tá vendo? Não vai aquecer, porque eu tô ligando uma tensão menor, vai aquecer menos, né? Metade, então, mas tá funcionando, né? Então, relembrando na outra aula também, a gente falou sobre aquela chavinha de teste, né? Você pode descobrir qual que é a tensão aqui, né? Vamos relembrar aqui mais um pouco. Você pode colocar aqui, ó, se eu quiser saber qual que é a fase, qual que é neutro. Aqui é o neutro, você vê que não acendeu. E aqui tem que mostrar alguma coisa, que aqui é a minha fase, ó. Então, essa aqui é a fase que eu vou ligar no interruptor, tá? A gente vai fazer aula de instalações elétricas residenciais, industriais, tá? Eu vou estar explicando. Mas essa é a minha fase. Essa chavinha é muito importante para isso, para ligar, você saber qual fio que vai no interruptor, tá? Tem que interromper a fase. Tá bom, gente? Então é isso. Agradeço a vocês por ter assistido essa aula aí, foi um pouquinho mais longa, tá? E curtam, inscrevam-se no meu canal, compartilhem, tá bom? Para que as aulas continuem e a gente tende a melhorar mais ainda o canal, tá bom? Agradeço a vocês, sucesso, obrigado, tchau!